Ei pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula do Revisa Aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novas videoaulas. E se você ainda não assistiu a aula anterior sobre os métodos de separação de misturas homogêneas, assista. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas. Em videoaulas anteriores, a gente viu que uma mistura heterogênea, ela apresenta mais de uma fase, mais de um aspecto visual. Aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente recordar. Água e óleo é uma mistura heterogênea. Água, areia e óleo também é uma mistura heterogênea de 3 fases. E o sangue também é um tipo de mistura heterogênea. A gente não consegue ver a olho nu, mas quando a gente centrifuga ele, a gente consegue ver claramente essas 3 fases, né? Quando a gente olha, a gente pensa, é só uma fase. Mas não, o sangue é uma mistura heterogênea. Bom, então vamos começar falando sobre os métodos de separação dessas misturas heterogêneas. E o primeiro que nós vamos falar é a levigação. Esse método é usado para componentes de misturas de sólidos, quando um dos componentes é facilmente arrastado por um líquido. Um exemplo é a separação do ouro nos garimpos. Então, a gente tem, o ouro misturado com outros minerais, com areia, terra. E essa areia, ela é facilmente arrastada pela água. Então, a gente consegue separar o ouro dessas impurezas, colocando ele a uma corrente de água. Outro exemplo é a catação. Catação é um método rudimentar baseado na diferença de tamanho e aspecto das partículas de uma mistura de sólidos. Um exemplo é a catação de feijão. Para esse método de separação, a gente utiliza as mãos ou pinças para separar esses componentes. Então, acredito que todo mundo já viu alguém catar feijão, né? Ou pelo menos já catou pelo menos uma vez. E a gente utiliza a mão para catar o feijão e separar ele daquelas pedrinhas, das impurezas que tem. Então, catação é um método de separação de misturas de sólidos. Outro exemplo é a ventilação. A ventilação consiste em separar os componentes da mistura por uma corrente de ar que arrasta o componente mais leve. Então, a gente tem como exemplo desse método separar as cascas do grão de café. Também é muito utilizado esse método para separar as cascas dos grãos de arroz. Então, quando a gente joga os grãos para cima, a gente promove uma corrente de ar e as cascas, que são bem mais leves, elas saem dos grãos e a gente consegue separar aí os grãos de café, grão de arroz, que a gente tem interesse. Outro método de separação de misturas heterogêneas é a peneiração. A peneiração é usada para separar componentes de misturas de sólidos de tamanhos diferentes e é utilizado uma peneira. Um exemplo é separar areia e pedregulhos. Então, a gente passa essa mistura de areia e pedregulhos, a areia ela passa pela peneira e a gente consegue reter ali os pedregulhos. Então, a peneiração é um método que utiliza-se uma peneira. Outro exemplo, outro método de separação de misturas é a flotação. A flotação consiste em colocar a mistura de 2 sólidos em um líquido de densidade intermediária entre os mesmos. Um exemplo é separar
serragem e areia utilizando água. Então, aqui um esqueminha para vocês entenderem. Quando a gente adiciona a água, a serragem ela é menos densa que a água, então ela vai flutuar na superfície. E a areia ela é mais densa que a água e ela vai ficar retida ali embaixo. Então, adicionando a água, que é um líquido de densidade intermediária entre os componentes, a gente consegue separar a serragem da areia. Interessante, não é? Esse é um método de separação de misturas heterogêneas. Outro método de separação é a filtração. Acredito que esse todo mundo conhece. Consiste em passar uma mistura por uma superfície porosa, que é um filtro. E esse filtro, ele deixa passar o componente líquido ou gasoso, retendo a parte sólida da mistura. A gente usa, então, a filtração para a gente separar uma mistura, né, que a gente tem um sólido disperso em um líquido ou em um gás. Então, esse aí é um esqueminha básico de filtração, né? A gente tem a mistura heterogênea, a gente vai passar pelo um papel de filtro, né, utilizando um funil, e aí a gente vai ter o líquido filtrado e o sólido vai ficar retido no filtro. Um exemplo é coar café. Esse é um exemplo muito comum de filtração. O coador, ele retém as partículas sólidas do café e extrai substâncias solúveis no pó de café. Então, a gente tem a extração, né, que é a extração das substâncias solúveis. Então, o que dissolve na água vai passar pelo filtro, mas aqueles sólidos, aquelas partículas sólidas que a gente não tem interesse, vai ficar retido no papel de filtro. A separação magnética também é um método de separação de misturas. Consiste em separar misturas heterogêneas entre sólidos, onde um dos componentes possui propriedades magnéticas. Então, pelo menos um desses componentes precisa ter uma atração por ímãs, né? Então, a gente utiliza um ímã para separar essas misturas. Um exemplo é separar areia e limalha de ferro. Então, aí a gente tem um exemplo, né, da mistura de areia e limalha, e o ímã, ele vai atrair a limalha de ferro, deixando a areia separadinha para a gente. A dissolução fracionada é outro método de separação de misturas heterogêneas, e ela consiste em colocar uma mistura de 2 ou mais componentes sólidos em um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Esse é um método muito interessante. Então, vamos usar de exemplo a mistura de sal e areia. Então, a gente tem essa mistura de sal e areia, como que a gente vai separar esses dois componentes? A gente adiciona a água. A água é um líquido que vai dissolver apenas o sal. Então, quando a gente adiciona a água, a gente vai ter uma solução de água e sal formada e a areia vai ficar separada. Então, a gente consegue separar a solução de água e sal, né? E depois, para separar essa solução de água, sal e areia, a gente pode utilizar uma filtração, por exemplo. E aí, a gente vai ter ali os dois componentes separados, né? Água e sal e areia. Para retirar a água do sal, depois a gente utiliza uma destilação, que a gente já viu nos slides na aula anterior, videoaula anterior, sobre separação de misturas homogêneas. Outro exemplo, outro método, é separação por sublimação. É um método de separar misturas em que um dos componentes é facilmente sublimado. A gente tem um exemplo de areia e iodo. Então, esse é um esqueminha de separação por sublimação. Então, a gente esquenta essa mistura de areia e iodo, né? E o iodo, ele vai sublimar, vai passar do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido.
e a gente vai ter um vidro de relógio tampando o recipiente. Quando o vapor de iodo encostar nesse vidro de relógio, ele vai se ressublimar, ficando ali separadinho no vidro de relógio, e embaixo a gente vai ter a areia. Então, esse método de separação, ele pode ser usado com misturas que têm componentes que são facilmente sublimados, como o iodo e como também a naftalina, que a gente já conhece. Outro exemplo de método de separação é a decantação. A decantação consiste em deixar em repouso a mistura até que o componente mais denso se deposite no fundo do recipiente. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma mistura de água e terra. Depois que a gente deixa essa mistura em repouso por algum tempo, a terra, que é o componente mais denso, vai se sedimentar no fundo do recipiente. Então, a gente vai ter duas fases separadas nitidamente. E aí, a gente consegue, a partir daí, retirar a água e separar os dois componentes. A retirada da água pode ser feita também por sifonação. A gente consegue retirar ela, né, e separar os dois componentes bem mais facilmente. E no caso de água e óleo, que são dois líquidos imiscíveis, dois líquidos que não se misturam, a gente utiliza um funil de decantação. Esse funil de decantação, a gente deixa a mistura ali em repouso até que a gente consiga ver as duas fases separadas nitidamente, né? E aí, no caso da água e óleo, a água ela vai ficar na parte inferior. Então, quando a gente abre o funil, a gente consegue deixar que a água passe e a gente controla até que toda a água tenha passado para fora do funil. Então, depois, assim que a água toda separa, a gente fecha o funil, deixando o óleo ali dentro separado. E assim a gente consegue separar esses dois líquidos. E para finalizar, nós vamos falar sobre a centrifugação. A centrifugação consiste em colocar a mistura em um aparelho chamado centrífuga. É esse aparelhinho aí. A centrífuga é um aparelho que acelera a decantação. E esse tipo de separação a gente vê muito em laboratórios de análises clínicas, porque ele é utilizado para a gente separar, acelerar o processo de decantação de uma amostra de sangue, né? Eu disse para vocês que o sangue, a gente olha e pensa que ele é uma mistura homogênea, mas ele não é. Ele possui 3 fases, é uma mistura heterogênea, só que é um processo bem demorado a decantação. Então, a gente utiliza a centrífuga para acelerar o processo de decantação do sangue e assim a gente consegue separar as 3 fases. Bom, então é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Deixem suas dúvidas nos comentários que eu vou estar respondendo todas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, visitar a nossa página no Instagram e ver todo o nosso projeto, todas as nossas ações, tudo que a gente está realizando para vocês. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!